Certo, então, vou começar daqui, tá? Hoje é dia 1º de julho, né? Nossa, 1º de julho já de 2022, estamos em mais um encontro 5 da componente de Seminários Especiais 1, né? Me acompanha aqui o Rodrigo, o professor Paulo, que divide comigo essa componente do mestrado profissional no ensino de ciências, Campus Bagé, Caçapava e Dom Pedro. Muito bem, minha gente, então hoje o seminário é comigo, né? Eu vou falar um pouquinho com vocês com relação, a partir de um conjunto de informações, de estudos, de pesquisas que nós temos elaborado nesses últimos anos aí, certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês, vou tentar compartilhar uma janela aqui, de modo que eu consigo vê-los. Deixa eu só voltar aqui, fazer diferente. Eu tenho compartilhado uma janela, aí eu divido minha tela em dois e eu consigo ter percepção assim, se às vezes cai sinal, às vezes quebra alguma questão de conexão, né, eu consigo ficar atento com isso. Então, deixa eu ir aqui compartilhando. Só ajustar aqui o zoom. Aqui. Tá bem para vocês aí? Tá ótimo, André. Tá, perfeito. Então, o assunto que eu trouxe aqui para nós discutirmos, vou tentar fazer isso de maneira não alongada, tá, nessa manhã, é a atividade experimental problematizada, que nós chamamos muitas vezes apenas como AIP. E nada mais é do que uma estratégia teórico-metodológica ao ensino experimental das ciências. Então, a IP, que eu vou fazer bastante referência ao longo dessa apresentação, dessa fala, nós podemos entender como uma estratégia, uma proposta, uma asserção tanto de natureza teórica como metodológica a um ensino experimental das ciências. Aqui eu estou trazendo também o logo do grupo de pesquisa que eu lidero, tá? O ENASC, que é o grupo de pesquisa Ensino, Aprendizagem e Significados em Ciências, que uma das ramificações, um dos braços desse grupo de pesquisa é precisamente a IP. Nós estamos numa fase de atualização do site, logo eu vou fazer uma divulgação mais intensa desse site, que vai servir como uma vitrine de tudo aquilo que tem sido produzido, que tem sido pensado, que tem sido sistematizado acerca da IP. Nesse primeiro momento, eu vou fazer referência a alguns desses materiais aqui nessa fala, mas nós temos materiais um pouco soltos, um pouco isolados. E a ideia desse site é agrupar esse material e a gente conseguir utilizar como uma própria vitrine, realmente. Muito bem, então a IP, num primeiro momento, eu estou trazendo aqui as referências básicas, centrais dessa discussão, logo no segundo slide, por uma questão estratégica mesmo. Tá? As referências principais dessa proposta são dois livros. Esse primeiro livro aqui de capinha branca, Atividade Experimental Problematizada, a IP, 60 experimentações com foco no ensino da química e da educação básica da universidade, nós optamos por, estrategicamente, publicar, no primeiro momento, exemplos práticos da IP, exemplificações de propostas experimentais estruturadas já nesse formato da IP. Então, nesse livro aqui, eu, como professor de Química, nós apresentamos 60 propostas experimentais no ensino da Química, categorizadas em algumas unidades, no primeiro momento, com relação aos experimentos básicos de laboratório, instrumentação, reconhecimento de materiais, e lá na última unidade, questões mais avançadas à indústria, propriamente, as aplicações químicas da indústria. Eu escrevi esse livro junto com um ex-aluno desde o ensino fundamental, na verdade, e hoje ele é professor do Instituto Federal de Bagé, se não me engano. Tem um IFE em Bagé, né, Paulo? Rodrigo também pode Tem, falar. tem. Se não me engano, ele estava como substituto num outro IFE e agora parece que entrou como professor efetivo no Instituto de Bagé, mas ele desenvolveu toda a carreira dele na área da bioquímica, fez pós-doutorado em bioquímica. E foi meu aluno desde o ensino fundamental, num município bem pequeno aqui do estado, chamado Boa Vista do Cadeado. Dei aula 10 anos nesse município e encontrei essa pessoa lá e que me acompanhou, né? Tem me acompanhado assim, em publicações bem importantes. Então, nesse livrinho de capa branca, que nós temos as exemplificações da IP. E esse outro livro, que já estava sendo produzido no momento da publicação do primeiro,
é a teoria, são os aspectos teóricos que estruturam a proposta. E a gente costuma dizer que a proposta da IP, ela surge a partir de um fazer. A partir de muito tempo de trabalho experimental em laboratório, eu fui percebendo quais momentos, quais eram as expectativas dos alunos, quais eram os momentos mais ricos da experimentação. Em algum momento eu percebia que tais espaços eram subvalorizados frente à condução da prática. Também fui percebendo que muitas vezes as reflexões, os problemas que surgiam durante a proposta eram mais relevantes do que a própria condução da experimentação. Então, a partir desse fazer, a partir desse fazer experimentado, nós fomos estruturando a proposta e chegando numa base teórica consistente. Nós jogamos consistente para estruturar essa proposta. Essa base teórica é encontrada nesse livrinho aqui de capa verde, que eu escrevi junto com um colega, com um professor hoje da UFES, que é atividade experimental problematizada, e aqui eu não vou conseguir ler, mas é uma estrutura organizacional. Ah, esse primeiro livro aqui, de capa branca, é um livro que foi publicado pela Apres. Esse segundo aqui, um livro foi publicado pela Livraria da Física, editora Livraria da Física da USP. Os livros estão na Biblioteca do Campus, aqui em Caçapava, e também estão disponíveis nos principais sites, as principais livrarias virtuais aí do país. Pois bem, feito essa apresentação sintética das duas obras, que nesse primeiro momento são as duas únicas obras que estruturam a IP, eu vou mostrar para vocês alguns artigos mais à frente. Vamos então chegar em algumas questões importantes para entendermos, assim, mesmo que em alguns minutos, né, o cerne da proposta e também um breve histórico, um breve panorama que nos fez chegar nessa temática de pesquisa. Então, o ponto central da questão são algumas problemáticas no ensino de química, extensivas também ao ensino das ciências de modo mais amplo. Problemáticas bem graves, assim, na minha percepção, principalmente com relação à química, né, que é a minha área de formação. Uma primeira problemática, que talvez seria a mais grave de todas, é o ensino da química não ser levado à dimensão da experimentação, não ser utilizada da linguagem científica experimental para o ensino da química. Isso é um problema muito sério na educação básica. Eu tenho percebido isso, nós recebemos alunos que chegam na universidade e nunca tiveram contato com um laboratório de ciências, de química, ou estiveram em um laboratório para assistir uma demonstração, mas não tem essa familiaridade. E eu defendo que uma educação básica, a nível de ensino médio, ela deve ser conduzida nas aulas de ciências com um bom percentual de carga horária experimental. Isso é previsto nas diretrizes, isso é previsto em aportes normativos. A própria escola, quando implanta um ensino médio, ela precisa ter um certo número de acervos na biblioteca e também um laboratório de ciências, um laboratório minimamente equipado para desenvolver aulas experimentais. Então, se a escola não faz uso desse espaço, não é porque esse espaço não existe. Esse espaço já existiu, esse espaço foi previsto, e por alguma razão lá ele acabou sendo desapropriado em relação ao desuso. Mas isso não é uma justificativa aceitável. Quando a gente recebe professores de informação continuada e os professores relatam que na minha escola não há laboratório, na minha escola não há um espaço adequado, isso é bastante questionável a nível de educação básica no ensino médio. Então, essa é, sem dúvida, a problemática central, a problemática mais impactante. Contudo, nós temos outras questões, que é quando essas aulas são, mesmo que esporadicamente, desenvolvidas no âmbito da experimentação, mas de modo completamente desestruturado, desvinculado de princípios científicos, de princípios pedagógicos contemporâneos, com relação ao melhor uso possível do ensino experimental. Como, por exemplo, meta, por que se usar a experimentação, método, como se utilizar a experimentação. Muitas vezes nós percebemos que a experimentação é levada, como eu disse, quando sim, é levada de maneira assim quase que automatizada. E isso certamente também não favorece a aprendizagem da química, a aprendizagem das ciências.
Pois muito bem, em AIP, nós vamos buscar não respostas a essas questões de meta e métodos, mas nós vamos buscar algumas reflexões, nós vamos discutir algumas asserções, algumas intuições que, fundamentadas por uma base teórica, vão nos levar a desenvolver alguns argumentos importantes para que o ensino experimental seja desenvolvido e, a partir desse desenvolvimento, seja conduzido, seja trabalhado com relação a alguns princípios pedagógicos, epistemológicos e de outras naturezas também. Sendo assim, eu trouxe aqui algumas, voltando para esse quadro aqui, né, de algumas problemáticas, mesmo quando o ensino é levado à dimensão experimental, algumas problemáticas importantes que nós percebemos aqui a partir de pesquisas, a partir de entrevistas com professores, a partir de estudos de caso, que certamente são problemáticas que minimizam muito o potencial do uso da experimentação nas ciências. Então, nós temos muitas vezes a experimentação como uma sequência de procedimentos estereotipados, uma série de etapas a serem cumpridas. O aluno tem um protocolo de ações, desenvolve esse protocolo de ações de maneira quase que mecanizada, algorítmica, automatizada, e muitas vezes acaba restringindo a sua capacidade de reflexão na condução dessas etapas. Também insuficiências teóricas e técnicas, os aspectos teóricos que subsidiam aqueles procedimentos experimentais, muitas vezes eles ficam subvalorizados. As técnicas também, o aluno não tem nenhuma técnica adequada sobre operar os determinados materiais que são usados, como vidrarias, como medições, ou às vezes acontece o contrário também, a atenção acaba sendo quase que exclusiva à operacionalidade dos equipamentos, o que acaba ofuscando um pouco as questões mais teóricas, as questões científicas de suporte. Também uma centralidade na observação, medição, classificação, como se o laboratório servisse apenas para você coletar informações, coletar dados, fazer registros, como se os resultados fossem obtidos a partir daquilo que é observado, e muitas vezes nós percebemos que nós precisamos de uma observação seguida por uma ampla reflexão com suporte teórico para você desenvolver alguns argumentos de natureza científica. Também uma existência de momentos de sistematização e de socialização, reflexão pós-experimento. E eu já fiz isso, como professor de educação básica, eu cometi muito esse equívoco aqui, de conduzir uma prática, em alguns momentos acelerar essa prática por conta de uma carga horária, por conta de um período de aula que estava terminando, e acabava não abrindo um espaço, mesmo depois do experimento, mesmo em sala de aula, para refletir sobre aqueles aspectos discutidos, aqueles aspectos observados, manipulados, sistematizados durante o fazer laboratorial. Isso é um equívoco que eu percebo hoje muito grave, muito grave. É como se a experimentação por si só garantisse aprendizagens, e a gente percebe que as coisas não são assim. A aprendizagem é de uma complexidade muito grande. Também uma visão ingênua do aprendizado científico acompanha alguns professores, como conhecimento elaborado espontaneamente e individualmente por meio do senso comum, onde muitas vezes o laboratório é utilizado para reforçar uma visão de senso comum ou na expectativa de romper uma percepção de senso comum, que muitas vezes acaba não acontecendo. Então, frente a algumas problemáticas aqui, nós vamos concentrar esforços para apresentar a AEP como uma alternativa, como uma hipótese a ser discutida para minimizar essas questões, com relação a essa sexta problemática aqui, que é uma carência de uma sistematização teórico-metodológica. Teórico numa dimensão de planejamento da experimentação, metodológica numa perspectiva de condução, de intervenção da proposta, subsidiada por fundamentos pedagógicos e epistemológicos. Vou defender bastante isso, vou defender fortemente esses dois fundamentos, esses dois subsídios, um de natureza pedagógica, tendo em vista que a proposta de todo o ensino, independentemente de sua metodologia, é favorecer aprendizagens, é desenvolver aprendizagens. Então, nós precisamos ter olhares pedagógicos em relação a todo o processo de ensino. Nós muitas vezes concentramos esforços demasiadamente no processo do ensino e acabamos
não olhando a aprendizagem com a atenção devida. Inclusive, nós cotidianamente conceituamos utilizamos o ensino como um conceito estruturante para muitos outros conceitos, como ensino de ciências, metodologias de ensino, mestrado em ensino de ciências, doutorado em ensino de ciências, e por aí vai. E muitas vezes a aprendizagem, que deveria ser o foco de todo o processo de ensino, é bastante, na verdade, subvalorizado. E epistemológicos, por conta que nós estamos trabalhando com conhecimento científico e nós precisamos, a nível de laboratório, certamente, minimamente uma compreensão científica, uma compreensão de princípios científicos. Até eu retomo aqui alguns argumentos que o Paulo já defendeu, né, que já apareceram nessas discussões aqui, da importância da imagem científica dos professores quando trabalham conceitos, ideias, princípios, argumentos da ciência. Então, nós vamos também buscar estruturar a IP com base em algumas questões epistemológicas. Sendo assim, aqui de maneira bastante sintética, eu vou não apresentar, mas eu vou ilustrar para vocês algumas dessas bases, desses subsídios pedagógicos. Vamos buscar alguns elementos na teoria da aprendizagem educativa e alguns desses princípios epistemológicos, onde nós vamos buscar argumentos aqui na epistemologia de Thomas Kuhn. Para, então, discutidos esses princípios pedagógicos, tendo em vista um olhar atento à aprendizagem, e discutidos esses princípios epistemológicos, tendo em vista um olhar atento à imagem científica que se deseja desenvolver, nós vamos chegar na sistematização teórico-metodológica aqui da AIP, que é basicamente o ponto central, assim, o ponto fundamental dessa fala que eu preparei aqui para ser discutido. Iniciando, então, pelo subsídio pedagógico, tá? Eu costumo dizer que, dentre outras teorias de aprendizagem, também nós poderíamos ter feito uso. Teoria de Vygotsky, de Piaget, de Freire, algumas menos evidentes, mas nós fomos buscar na teoria da aprendizagem educativa alguns elementos pedagógicos de aprendizagem, algumas reflexões acerca do processo da aprendizagem como um fenômeno descritivo, numa perspectiva de ser uma teoria esta bastante focada aos elementos metodológicos. Nós vamos perceber de maneira bastante evidente que a teoria da aprendizagem educativa ela se distingue de outras por ter uma vida, uma presença de vida de sala de aula bastante intensa. Então, aqui, como eu bem coloquei, algumas são umas questões muito pontuais, eu vou colocar aqui. Tá? Nos livros, aqui, principalmente o livro de Capinha Verde, né, nós temos um capítulo todo tratando dessa teoria e dos elementos estruturantes para o ensino experimental das ciências. Aqui eu não vou conseguir falar sobre eles, mas eu vou conseguir dar uma pinceladinha sobre. Então, nós vamos aqui encontrar, no âmbito dessa teoria, possibilidades de defender a experimentação como um instrumento para a elaboração de material potencialmente lógico para ensinar e como um recurso de favorecimento da predisposição em aprender. Tendo em vista que aprender de modo significativo no arcabouço dessa teoria, é um fenômeno natural que acontece no cérebro humano quando você faz uma transformação de um significado lógico em um significado psicológico. Então, isso é aprender de modo significativo. É a alteração que ocorre, a transformação que ocorre no cérebro do indivíduo, no cérebro do aprendiz, de um significado lógico. Esse significado lógico desenvolvido pelo professor ou desenvolvido pelo material instrucional, enfim, mas precisa-se de um significado lógico, mas do significado lógico há necessidade de ocorrência de uma transformação em um significado psicológico, em uma visão própria do sujeito que aprende. Então, isso é definido esse processo natural, essa linearidade, vamos pensar assim, tendo em vista essa causa e esse efeito de significado lógico para psicológico, digamos assim, o modo mais panorâmico que nós podemos encontrar para caracterizar a aprendizagem significativa. A teoria da aprendizagem significativa, então, ela é apresentada genuinamente, originalmente, por algumas obras, certo? Principalmente esse livrinho aqui de capa laranja, aqui, tá? Que é um dos poucos livros traduzidos aqui para o português. Aquisição e retenção do conhecimento, uma proposta cognitiva.
tá? Que está o autor do livro, o David Altshuler, foi um psicólogo americano, um psicólogo da educação americana, e tem um importante material, um vasto material tratando do assunto. Pelo estudo, pela pesquisa desse material, nós começamos a estruturar alguns elementos, alguns argumentos importantes para lançar luz ao processo da aprendizagem. E nos pautamos por alguns deles aqui no próximo, na perspectiva da IP. Conforme eu disse para vocês, então, esse é o slide, o que nós tentamos estruturar esse processo de aprender de modo significativo. Nessa transformação aqui que eu mencionei para vocês, tá? De um significado lógico, onde nós vamos entender como uma aquisição de significado, a transformação para um significado psicológico. E um ponto interessante aqui, esse significado lógico, ele é, a partir de um objeto de conhecimento, uma atribuição do professor. Então, o professor, o modo pelo qual o professor estrutura o seu objeto de conhecimento, desenvolve sua sequência didática, propõe estratégias, apresenta e argumenta os seus conteúdos. Então, o que o professor está fazendo? O professor está buscando atribuir um significado lógico a um determinado objeto de conhecimento. Desse significado lógico, poderá resultar uma transformação em um significado psicológico, caso isso seja intencionalmente atribuído pelo aluno, atribuído pelo sujeito. Então, de outros pontos, assim, a gente poderia apresentar, podemos sofisticar um pouco mais esse argumento, mas eu não tenho como fazer, não tenho como fazer isso agora. Mas é importante também que essa atribuição de significado, ela depende de algumas condições. Nós temos aqui 3 condições, e esse termo aqui, condições, apesar de ser um termo bem forte, são imperativos, são efetivamente condições. O autor da teoria da significativa apresenta que uma dessas condições aqui não estando satisfeita, o sujeito não vai aprender de modo significativo. Então, quais são essas 3 condições à aprendizagem? Ou poderíamos pensar também, quais são as 3 condições para a viabilidade dessa transformação aqui, desse significado lógico e psicológico? A primeira condição é a estrutura cognitiva do sujeito. Então, é um conhecimento prévio. O sujeito precisa de um conhecimento prévio para estruturar novas informações, para desenvolver novas aprendizagens. A segunda condição é o material potencialmente significativo, é precisamente o modo pelo qual o professor estrutura, no caso de nós pensarmos um instrutor nesse processo, o modo pelo qual o professor estrutura os seus objetos de conhecimento. E a terceira condição é aquela que talvez esteja mais distante das ações do professor, que é a predisposição do sujeito em aprender. O sujeito, mesmo que satisfeitas a primeira e a segunda condições, ele precisa de uma predisposição, ele precisa de uma intenção em aprender. Caso não, ele vai apenas memorizar, reter informações, no melhor das hipóteses, mas não aprenderá de modo significativo. Então, tendo em vista isso, nós buscamos alguns elementos, algumas questões em relação a essa discussão aqui, que potencialmente são favorecidas na condução da experimentação. Então, vamos defender que a experimentação, tendo em vista algumas metodologias, algumas estratégias, alguns espaços-tempo, ela favorece algumas dessas implicações teóricas aqui no campo da aprendizagem. Pois bem, com relação ao subsídio epistemológico, nós vamos buscar na epistemologia de Thomas Kuhn uma leitura, a partir de uma leitura de uma imagem científica, digamos, bem atualizada com relação ao nosso dia a dia, com relação àquilo que a gente vivencia hoje mesmo. Certo? Nós estamos aí num processo estávamos comentando há pouco sobre isso, de nos vacinarmos com relação à Covid. Se nós lembrarmos que lá há alguns meses, talvez alguns anos, o primeiro protocolo, acho que não chega um ano, né? Mas o primeiro protocolo de vacinação da Covid, ele estabelecia um intervalo entre a vacina da Covid e a vacina da influenza, a vacina da gripe. Você precisaria manter 14 dias de intervalo entre uma dose e outra. Esse protocolo hoje não existe mais. Você pode se vacinar para gripe, concomitantemente a vacina para a Covid. Então, isso mostra, efetivamente, que a ciência é uma construção em aberto, que nós estamos ali pesquisando, investigando,
testando, analisando constantemente, e muitas vezes essa imagem de ciência como algo aberto, em construção, dinâmica, não é a imagem discutida lá na sala de aula, principalmente na educação básica, que ainda predominam aspectos de ciência determinista, de ciência infalível, de ciências verdadeiras. Então, nós vamos buscar, em Thomas Kuhn, algumas questões próprias a desenvolver essa imagem científica a partir dessa leitura de uma ciência humana, uma ciência sociológica, e onde encontramos na experimentação alguns bons momentos de exemplificação dessa proposta. Então, nós vamos entender a ciência como nem defensora de um método indutivista, nem falsificacionista, mas uma proposta de adaptação entre uma linguagem científica teórica e uma linguagem científica empírica. O laboratório de educação básica pode ser muito bem um meio de nós buscarmos esse processo de adaptação, esse processo adaptativo, quando nós vamos abrir possibilidades para que os indivíduos no laboratório, na condução da experimentação, desenvolvam argumentos e se sintam confortáveis para defender esses argumentos a partir das suas observações, a partir das suas manipulações. E também nós vamos encontrar na epistemologia de Thomas Kuhn o que ele chama de guia de planejamento experimental, que é uma proposta de estrutura da experimentação prévia ao próprio processo experimental. Então, Thomas Kuhn ele deixa muito claro que numa intenção de instrução científica pelo uso da experimentação, é fundamental uma estrutura teórica que subsidie o processo da condução experimental. Assim como mostrei com relação à teoria da baseada explicativa, aqui nós temos algumas obras que estruturam esse pensamento de Thomas Kuhn. Essas já são bem mais acessíveis do que as obras do David Ausubel. Tá? Temos essa famosa obra aqui, que certamente é a mais impactante, talvez das obras mais impactantes de todos os epistemólogos, de todas as filosofias da ciência. É essa obra aqui, muitas vezes denominada apenas como a estrutura, que é a estrutura das evoluções científicas. É considerada uma das 100 obras mais importantes da ciência moderna. Dentre outras, como a Atenção Essencial, como essa aqui, a estrutura, o caminho desde a estrutura. Então, Thomas Kuhn tem um vasto material que pode muito bem lançar importantes elementos assim com relação a algumas reflexões teóricas acerca da natureza, da validação, da justificação, da abrangência do conhecimento científico. Dentre muitos argumentos que poderíamos tomar aqui com relação às ideias de Thomas Kuhn, com relação ao ensino da experimentação, nós buscamos aqui alguns nesse slide. Tá? Deixa eu voltar para cá. Sair do slide. Alguns argumentos aqui que são importantes para essa condução da experimentação. Um deles é esse quadro aqui, que basicamente, assim, não vou me atrever a dizer que resume o pensamento de Thomas Kuhn com relação ao ciclo pelo qual passa o conhecimento científico, mas ele, digamos assim, apresenta de modo um pouco mais superficial algumas dessas ideias, onde nós temos uma ciência normal, que é um período pelo qual você pratica a ciência sob o âmbito de uma normalidade, onde você tem ali peças e soluções aceitáveis aos problemas científicos contemporâneos, até que você começa a encontrar inconsistências nos objetos de investigação, evolui-se para anomalias. Quando essas anomalias chegam num processo de insolvência, nós vamos ter uma crise num pensamento científico, uma crise científica, o que vai acarretar em uma mudança de paradigma, chegando num período de ciência extraordinária. Basicamente, essa mudança de paradigma ela acontece de maneira contínua e exemplifica o que Thomas Kuhn trata como sociologia do fazer científico, onde você vai perceber que essa mudança de paradigma, essa mudança de concepção de ciências de um período para o outro, ela é fomentada tanto por questões objetivas com relação à qualidade dos paradigmas, como por questões também de subjetividade, com relação à intenção, com relação às questões mais humanas, vamos pensar assim, de se fazer ciência, de se praticar ciência. O importante nesse momento aqui com relação à IP
é entender esse processo como um processo que não tem fechamento, é um processo sempre aberto, o que mostra que a ciência está constantemente aberta a novas concepções, novos posicionamentos, novas intenções. De modo que a ciência não tem absolutamente nenhum compromisso com a verdade, até porque a verdade seria um conceito muito difícil de definir. Mas a ciência trabalha, digamos, com entendimentos, com persuasões, com validações, mas a validações a partir de um determinado conjunto de evidências, de fatores, de instrumentos, que é dinâmico ao longo do tempo. E com relação à experimentação, nós vamos encontrar na epistemologia dois importantes elementos metodológicos que estão ali alicerçados no processo de aprendizagem das ciências, que são as próprias situações experimentais, você encontrar situações que possam ser resolvidas, não, você encontrar soluções que podem ser argumentadas a partir de determinados procedimentos empíricos, e também a proposição de problemas são questões bastante importantes com relação as possibilidades que nós temos de trabalhar a ciência a partir de uma visão puriana. Feito isso, agora sim nós vamos para a AIP, a estrutura da AIP. Então, aqui o que é a AIP? Atividade experimental problematizada é uma estrutura, é uma proposta, é uma asserção que vai de uma natureza teórica até uma dimensão metodológica. No âmbito da AIP, nós vamos refletir, nós vamos estruturar um planejamento, onde esse planejamento da proposta experimental é conduzido por 3 articuladores, e nós vamos também entender, nós vamos pensar, nós vamos refletir acerca de um modo de executar, um modo de operacionalizar essa proposta, onde nós vamos buscar em 5 momentos espaços-tempo fulcrais para que de uma experimentação possa refletir, possa surgir importantes reflexões a nível de favorecimento de aprendizagens. Com relação a isso, nós temos no eixo teórico da IP, que como eu já mencionei são os articuladores, três elementos centrais, que é a proposição do problema, que são proposição do problema, objetivo experimental e diretrizes metodológicas. Então, num primeiro momento, nós temos a intenção de desenvolver uma experimentação nos moldes da IP. Então, o primeiro passo é você estruturar a sua experimentação a partir desses 3 articuladores. A proposição do problema, o objetivo experimental e as diretrizes. Tanto que aquele livro que eu mostrei para vocês lá no começo, de capa branca, das 60 experimentações, todas elas estão estruturadas a partir dessa estrutura aqui, a partir dessa organização. Onde esse é o eixo, digamos assim, básico. Muitas vezes a experimentação, no momento de ser sistematizada, de ser elaborada, ela vai ter mais do que esses 3 elementos. Ela vai ter um título, ela vai ter, por exemplo, objetivos, ela poderá ter materiais e métodos, um guia de questões. Não há nenhuma restrição quanto a isso. Mas o que garante a denominação, a caracterização de uma IP são esses 3 momentos aqui, esses 3 articuladores, que poderão ser acrescidos de outros. E o modo de executar a IP, o modo de conduzir a proposta, é guiado por 5 momentos. Esses momentos são discussão prévia, organização, desenvolvimento, retorno ao grupo de trabalho, socialização e sistematização. Então, o mesmo vale para esse segundo eixo. Você pode estruturar outros espaços, outros momentos, outras estratégias, além desses 5 momentos. Contudo, são esses 5 momentos que caracterizam a proposta a partir das definições teórico-metodológicas que nós temos no campo da IP. Então, vamos agora aprofundar um pouco mais esse primeiro eixo teórico com relação à caracterização desses 3 elementos aqui, que são proposição de problema, o objetivo e as diretrizes. A proposição do problema é precisamente o que o próprio nome sugere. Nós vamos ao laboratório
guiados por um problema a ser resolvido. Então, por mais que eu conheça uma experimentação, por mais que eu tenha uma experimentação de cabeceira, vamos pensar assim, uma experimentação que eu conduza a longo tempo, vamos pensar em um problema que anteceda essa experimentação. Um problema que possa ser solucionado a partir do que vai ser desenvolvido em laboratório. Então, esse é o grande entendimento acerca do problema da experimentação. Eu costumo dizer que esse problema ele tem muitas vezes uma dimensão teórica, sendo que uma das possibilidades de você resolver esse problema é a condução experimental, mas não a única. Você poderia, por exemplo, propor um problema que pudesse ser resolvido a partir de uma enquete, a partir de uma pesquisa de campo, a partir de uma pesquisa literária, mas esse problema também precisa ter uma dimensão empírica no propósito de você conduzir uma experimentação a partir desse problema. Desse problema, nós temos o objetivo experimental, que é precisamente o que se pretende desenvolver em laboratório. Então, o que se pretende desenvolver em laboratório vai responder a um objetivo experimental. E desse objetivo, nós vamos levantar algumas diretrizes, algumas normativas, vamos pensar assim, que são as primeiras ações a serem propostas em laboratório. Existe uma literatura muito forte hoje que apresenta a proposta da experimentação de modo mais aberto, de modo a não propor diretrizes, não propor protocolos. Muitos autores criticam a experimentação, chamando essa experimentação de receita de bolo, quando essa experimentação é conduzida a partir de várias diretrizes, de várias ações. Contudo, o que a experiência nos mostra, o que a experiência me mostra particularmente, é que a nível de educação básica não funciona. Você desenvolver uma experimentação e deixar os alunos completamente abertos a desenvolver os seus próprios procedimentos. Isso não funciona bem. Por conta de vários fatores restritivos. Então, a proposta da IP é nós estruturarmos algumas ideias, algumas orientações de condução do experimento, mesmo que essas orientações sejam, conforme o próprio nome sugere, orientações, não imposições. Então, nós temos ali orientações para as primeiras ações em laboratório e elas podem ser alteradas, podem ser reestruturadas à medida que o entendimento vai ganhando força. Uma questão importante aqui dessa estrutura é que a proposição do problema ele não deve ser bem elaborada ao ponto de, resolvendo a experimentação a partir daquilo que está sendo proposto aqui, não se chegue de imediato à resposta, a uma solução ao problema. Deixa eu dar um exemplo. O que seria um problema ruim, um problema pedagogicamente desfavorecido, pouco qualificado? Você perguntar, por exemplo, transformar o problema em uma pergunta e colocar qual é o valor de pH de uma determinada solução. Por exemplo, isso não é um problema no entendimento da IP. Aí isso seria uma questão, uma pergunta. Um problema satisfatório é um problema onde os alunos, mesmo que optem por desenvolver as diretrizes tal qual foram propostas, eles vão chegar na resposta ao objetivo experimental. Então, eles vão satisfazer ao objetivo experimental. Mas para chegar do objetivo a uma solução ao problema, eles precisam entender aquilo que foi feito. Eles precisam articular bases teóricas, eles precisam de um convencimento. Em suma, eles precisam desenvolver uma aprendizagem sobre aquilo que foi determinado. E muitas vezes você percebe que os alunos desenvolvem toda a experimentação e não são capazes de chegar a uma solução aceitável, justificável ao problema, por conta que alguma coisa fica faltando. Ainda fica deficitária uma estrutura teórica, ainda uma condução foi feita de modo mais mecanizado. Então, essa é a tentativa de exploração teórica que nós tentamos fazer nos livros. A estrutura da IP ela é muito importante, no planejamento da IP ela é muito importante, porque ela também vai oferecer algumas fortes evidências de ocorrência ou não de aprendizagem. O modo pelo qual o aluno desenvolve a sua experimentação e não consegue ou tem muita dificuldade para chegar em uma defesa a sua solução ao problema, isso demonstra que algumas questões ainda estão carentes. Com relação às estruturas pedagógicas, na verdade epistemológicas, em relação ao eixo teórico e à IP, nós vamos encontrar
na epistemologia de Thomas Kuhn, como adaptação teoria experimento, como guia de planejamento experimental e como conhecimento científico não determinista. Isso significa que esse eixo teórico da IP ele foi planejado com relação à possibilidade que os alunos encontrem soluções particulares a um problema. E isso é muito interessante de se perceber. Muitas vezes você vai conduzir uma experimentação com grupos de trabalho e cada grupo de trabalho, em algum momento, toma um caminho diferente, toma um entendimento diferente, se convence de um dado procedimento, de um dado resultado, e ao final do processo vai defender a sua solução ao problema. E não necessariamente essa solução é compartilhada por todos os grupos. Isso é muito interessante e, e mostra a importância dessas percepções, dessas argumentações científicas ao longo do processo. Então, isso é fortemente defendido pela epistemologia kuhniana, onde nós não criamos expectativas de solução única a um problema. Até porque violaria a própria definição de problema. Um problema é algo que possa ser enfrentado por várias dimensões, sendo que muitas vezes vai nos importar, como professores, mais o modo pelo qual os alunos defendem os seus argumentos do que propriamente se o aluno chegou ou não naquilo que eu estava esperando. Certamente que essas defesas dos seus argumentos têm que ser dadas a partir de uma estrutura, de uma fundamentação científica, cientificamente aceita, obviamente. Mas ainda assim, dependendo da riqueza do problema proposto, nós teremos possibilidade de vários campos de enfrentamento ou de várias soluções distintas ao mesmo problema. E com relação ao eixo metodológico da IP, nós temos, conforme eu já adiantei, os 5 momentos. Os 5 momentos pelos quais essa IP vai ser conduzida em laboratório, ou em ambiente de prática, ou em sala de aula, ou em saída de campo. Muitas vezes a condução da experimentação ela está muito atrelada ainda a essa percepção de laboratório, estereotipado, com reagentes, com vidrarias, com instrumentos, o que não é corriqueiro em educação básica. Mas tem ganhado força recentemente na literatura outros conceitos, como laboratório de experimentação didática, como laboratórios investigativos, que são espaços de prática onde você mesmo, professor, os próprios alunos vão montando materiais a nível de maquetes, de ensaios, de microexperimentos, de experimentos de bandeja, e vão acondicionando esses materiais no laboratório. E esses materiais são muito úteis para esses ensaios experimentais, que por mais que em alguns momentos não utilizem daquela experimentação consagrada, daquela experimentação estereotipada, mas ali são importantes materiais palpáveis, concretos para as reflexões. Isso vale, certamente, para a educação básica. Certo? Nesse sentido, muitas escolas de educação básica desenvolvem feiras de ciências, tá? Isso perdeu um pouco força agora por conta desses últimos anos de pandemia, né? Mas muitas escolas desenvolviam feiras de ciências de maneira bastante rica, assim, com experimentos muito sofisticados, muito criativos. Você encontra hoje uma vasta gama de ideias em sites como o Manual do Mundo, vários experimentos. Se você buscar experimentos hoje, basicamente em qualquer assunto na química, você vai encontrar ali a partir de materiais alternativos. Então, isso é bem passível de ser feito e é bem passível de ser acondicionado, desses materiais passarem a serem acondicionados no próprio laboratório da escola. Então, eu costumo colocar que vamos desenvolver uma aula de ciências, lá, uma aula de química, de estequiometria, de funções inorgânicas, de equilíbrio químico, e vamos provocar os alunos a criar um experimento sobre o assunto. Tá? Um experimento que pode ser demonstrado ali, do mais simples possível, em uma classe, em uma mesa. E esse experimento, de acordo com a qualidade percebida pelo professor, leva-se ao laboratório e ele fica lá no laboratório como um material pronto, um material usável para ilustrar, para favorecer uma determinada explicação e sair do modo da lousa, do modo da abstração. Então, esses são os laboratórios mais, digamos, alternativos, os laboratórios que saem de uma escala, digamos, mais técnica, mais profissional,
e entro em uma escala mais pedagógica, mais a nível de ensino. Que esse mundo que nós fomos acostumados, desses laboratórios da educação básica, eles são laboratórios que espelham a indústria, espelham o fazer científico, espelham as práticas da ciência. Por isso, você tem essa percepção ainda que a escola de educação básica precisa desse laboratório com reagentes, com equipamentos, e muitas vezes não é o caso. Muitas vezes você precisa de um material para oferecer uma maior concretude para as temáticas científicas, e muitas vezes esse material ele é muito produzido pelos próprios alunos, a partir hoje desses meios que nós temos hoje, que nós temos de bastante riqueza. Muito bem, mas então chegando nos momentos da IP, o primeiro momento é a discussão prévia. Esse primeiro momento aqui, momento 1, envolve alunos e professor. É um momento que vai ser desenvolvido em sala de aula ou mesmo em laboratório, que antecede a experimentação propriamente dita. Nós precisamos encontrar um espaço para garantir que os alunos cheguem em laboratório com uma boa base daquilo que vai ser trabalhado a nível teórico e também daquilo que vai ser manipulado em laboratório. Nós precisamos dessa discussão para estruturar os meios necessários para que, dos procedimentos realizados pelo aluno, possam os alunos estarem capacitados a entender, a desenvolver argumentos, e não contaminem completamente o seu tempo com relação a um manuseio adequado ou não de determinados materiais. Então, essa é uma discussão assim introdutória, mas bastante importante com relação à experimentação. No segundo momento, esse momento também envolve alunos e professores, é o momento propriamente da experimentação, da condução da proposta, que eu estou chamando aqui de organização e desenvolvimento. Então, é o momento que o professor vai organizar os alunos em pequenos grupos, vai acondicionar materiais por cada grupo, vai propor as normas gerais do trabalho experimental, vai aos poucos desenvolvendo uma rotina de experimentação, isso seria o ideal de ser feito. É o momento propriamente da condução da experimentação. O professor vai estar atento àquilo que está sendo desenvolvido, vai poder entender alguns argumentos que não estão utilizando de fundamentos científicos, vai corrigir algumas questões, os alunos vão buscar muitas vezes no professor algumas confirmações. Então, basicamente, esse é o momento que normalmente preenche quase que 100% o espaço da experimentação quando ela é desenvolvida de um modo convencional. No terceiro momento, nós temos aqui o retorno ao grupo de trabalho. E percebo que aqui tem apenas um azinho. Azinho porque justamente esse terceiro momento é um momento que o professor se mantém neutro, que o professor não interfere. Porque no retorno ao grupo de trabalho, feitas as experimentações, coletadas as informações, registrados os dados, os alunos retornarão ao grupo de trabalho para buscar um convencimento a partir daquilo que foi desenvolvido e uma possibilidade de resposta, uma possibilidade de solução ao problema que gerou a experimentação. Então, é um momento que, estrategicamente, o professor apenas observa o modo pelo qual os alunos vão trabalhar a partir das informações que foram desenvolvidas no laboratório. E é um momento muito rico que nós vamos encontrar vários elementos ali de um fazer científico à base cunhana. O momento do convencimento, o momento da persuasão, o momento que um aluno desenvolveu uma série de registros, mas aquilo não está claro com relação ao que foi vivenciado, mas ainda assim é um momento que deve exigir aos alunos que, a partir daquilo que foi desenvolvido, busquem uma solução aceitável, justificável, defensável ao problema que originou a EP. Passamos a um quarto momento, que volta a ser trabalhado por professor e alunos, é o momento da socialização. Nesse quarto momento, nós vamos em uma mesa redonda em um momento aberto, no próprio laboratório, na sala de aula, enfim, nós vamos escutar os grupos de trabalho frente às suas possíveis soluções ao problema que originou a EP.
E aí que entra muitas questões que cada grupo defenderá o seu ponto de vista sobre aquilo que foi desenvolvido em laboratório. Ou seja, cada grupo oferecerá uma solução distinta ao problema que originou a EP. E o professor está como mediador desse cenário. O professor está atento para fazer ajustes, para eventualmente encontrar alguma estrutura que os alunos estão utilizando para fundamentar os seus resultados, mas essa estrutura não está de acordo com as citações científicas. Então, é um momento de diálogo aberto, um momento de diálogo coletivo. Mas, basicamente, o professor deve estar atento, estar receptivo às soluções distintas que os alunos encontrarão, possivelmente, potencialmente, ao problema. E o quinto momento é o momento da sistematização, que volta a envolver apenas alunos, tendo em vista que defendemos que, a partir desse momento aberto de diálogo, de discussão, de argumentação, nós precisamos também encontrar um espaço para que o aluno faça essa, essa convergência, faça essa transposição, esse é o termo que nós estamos buscando, faça essa transposição de argumentos de uma oratória, de uma discussão, para um registro sistemático, para um registro escrito, que pode ser por forma de um relatório, normalmente é o que acontece, pode ser em forma de um mapa conceitual, pode ser a partir de algum guia de questões elaboradas previamente pelo professor, que vai ser respondido pelos alunos a partir do que foi desenvolvido no laboratório, mas é o espaço que o aluno ou o grupo de trabalho vai registrar aquilo que foi desenvolvido no laboratório e a que conclusões, a que considerações se chegou a partir daquilo que foi desenvolvido. Essa estrutura de 5 momentos que configura o eixo metodológico da IP está estruturada a partir de alguns elementos da teoria da aprendizagem significativa. Assim como nós vimos que os três articuladores teóricos da IP se estruturam, se articulam a partir da epistemologia de Thomas Kuhn, esses 5 momentos aqui configuradores do eixo metodológico da IP, eles se articulam a partir de alguns conceitos e princípios da teoria da aprendizagem significativa. Então, como por exemplo, alguns que eu não fiz referência aqui, mas o capítulo do livro ele estabelece de maneira mais aprofundada os primeiros momentos aqui, tá? Com relação, na verdade, todos os momentos com relação à diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, que são importantes argumentos da teoria da aprendizagem explicativa, onde muitas vezes nós percebemos que normalmente se desenvolve um ensino em laboratório ou em sala de aula que parte de uma geração que propõe uma sequência do particular ao geral. Ou seja, nós desenvolvemos conteúdos, objetos de conhecimento, e paulatinamente nós vamos desenvolvendo uma visão mais ampla, mais sistêmica. Esse é o modelo do particular ao geral. A proposta da IP, na perspectiva de articulação com a teoria da aprendizagem explicativa, é inverter essa lógica. É você, do geral, encontrar elementos de particularidade e a cada particularidade retornar ao geral de modo mais qualificado. Ou seja, você tem um problema que origina a IP, e esse problema tem várias dimensões, vários pontos de enfrentamento. E esse problema certamente tem um contexto. Então, nós vamos, no primeiro momento, entender o contexto desse problema. E, a partir desse contexto, começar a encontrar elementos, começar a encontrar estratégias para buscar, para desenvolver, para produzir soluções a esse problema. A cada busca de solução, nós vamos enxergar esse problema de modo mais qualificado. Então, isso seria uma sistemática contrária àquela que normalmente é conduzida em sala de aula. Essa sistemática, defendida pela IP, defendida pela teoria da aprendizagem explicativa, está aqui alicerçada a esses conceitos da diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. Isto é, nós temos um cenário geral e, do geral, nós vamos ao particular. E a cada trabalho particular, nós retornamos ao geral, de modo a tornar esse geral mais compreensível. E assim nós seguimos com relação a essa proposta. Dentre outros conceitos que também estão aqui voltados, que também estão aqui próximos aos momentos, às possibilidades de abertura do procedimento experimental.
Como aprendizagem por descoberta e recepção, a teoria da aprendizagem explicativa ela deixa muito claro que nós não temos no ensino de ciências a predominância do ensino por descoberta, que chegou no Brasil ali na década de 90, como construtivismo, como um modelo salvacionista ao processo do ensino, ao processo da aprendizagem, mas a gente foi percebendo aos poucos que as coisas não são assim, que muitas vezes no processo do ensino de ciências, particularmente, nós não temos um modo pelo qual nós vamos fazer descobertas e construções a todo momento. Nós temos um ensino que basicamente se estrutura pelo modo da recepção. E o ensino por recepção, à luz da teoria da aprendizagem explicativa, ele pode ser tão qualificado e tão enriquecedor a nível de desenvolvimento de aprendizagem como o ensino por descoberta. E na experimentação, nós temos possibilidade tanto de fomentar o ensino por descoberta, onde o aluno vai, por si só, encontrar questões que não estavam fechadas, que não estavam determinadas pelo professor, também ele vai encontrar possibilidades de receber, ou seja, possibilidades de desenvolver entendimento mesmo a partir de determinados objetos que estão dados, que estão já consolidados. E, basicamente, nós temos aqui possibilidade na experimentação de trabalhar aqueles três momentos, aquelas três condições que previamente eu mostrei para vocês com relação a imperativos à aprendizagem, que são elas a estrutura cognitiva específica. No processo de experimentação, nós temos como entender, nós temos como evidenciar quais são os saberes anteriores dos alunos ao desenvolver os processos, onde muitas vezes as próprias escolhas que os alunos fazem durante a sua experimentação são escolhas baseadas naquilo que eles conhecem previamente, como também um material potencialmente significativo de ensino, é muito favorecido no processo da experimentação, visto que na experimentação, nesses moldes, nós temos vários momentos de reflexão, momentos de escuta do aluno, momento de convencimento dos alunos com relação àquilo que foi desenvolvido e, potencialmente, uma predisposição em aprender, visto que, normalmente, o ensino experimental, ele desperta por manipular, por abranger, vamos pensar assim, à luz da neurociência, por abranger outras áreas de percepção, ele desperta ali um interesse potencial em aprender aquilo que está sendo desenvolvido. E, por fim, aqui no último slide, eu trouxe um exemplo de uma IP, um exemplo bem trivial, na verdade, mas para dar conta daquilo que eu coloquei para vocês quando eu defendi a IP, a partir de um problema, nós temos possibilidade de encontrar várias soluções. E mais do que isso, nós, como professores, incentivarmos não propriamente a solução que o aluno encontra, a solução que o aluno desenvolve, mas incentivarmos o modo pelo qual o aluno defende essa sua solução. Porque para defender essa sua solução, ele precisa encontrar elementos teóricos de suporte, elementos teóricos de base, de estrutura. E é justamente essa base firme que ele encontra nesse campo teórico de suporte que vai ali virtualmente favorecer aprendizagens. Então, um exemplo é esse. É acerca de grau de pureza de metais elementares, onde um problema proposto, essa é uma experimentação que já foi conduzida nesses moldes muitas vezes. O problema proposto apresenta que dispõe-se de 6 metais elementares distintos para a confecção de uma peça de sustentação, sendo o grau de pureza o critério determinante para a escolha do metal mais adequado. E a pergunta, ou o problema, é qual dos metais disponíveis deverá ser utilizado. Então, aqui nós temos 6 metais e a gente quer elaborar um maquinário, elaborar uma peça a partir de um desses metais. Os alunos estão com esses 6 metais, 6 fragmentos metálicos no laboratório e vão buscar uma solução, buscar uma questão, uma proposta para solucionar esse problema. Os metais elementares são esses: o ferro, o zinco, o zinco, o estanho, o alumínio e o chumbo. E no objetivo experimental, nós estamos apontando que o critério para chegar nessa solução é a densidade.
Então, o que você pretende fazer em laboratório? Você pretende desenvolver ensaios aqui de densidade. Isso poderia ser feito no laboratório tanto da educação básica como do ensino superior, onde você precisaria aqui de um instrumento para medição de volume, tá? Indireto, no caso dos fragmentos metálicos, uma proveta, por exemplo, e um instrumento para medição de massa, né? Uma balança. Com esses dois equipamentos, você já conseguiria chegar nas densidades aqui dos metais. E aí entra o modo pelo qual os alunos vão, a partir da medição da densidade, encontrar um meio de apontar qual é o metal de maior grau de pureza. Como eles farão isso, aí há a possibilidade dos alunos seguirem um próprio caminho, fazerem lá as suas articulações, buscarem o conhecimento teórico de suporte. E aqui nós temos uma proposta de diretrizes. Então, essas diretrizes aqui, caso os alunos optem por seguir essas diretrizes tal qual elas estão previstas, os alunos chegarão às densidades dos metais. Aí que está o pulo do gato. Os alunos, seguindo tal qual se propõe aqui, eles vão chegar na densidade de cada um desses metais. Vão apontar que a densidade do ferro é tanto, do cobre é tanto, e assim por diante. Mas como a partir daí eles chegarão na escolha do metal? Aí que entra justamente tanto o entendimento dos alunos com relação àquilo que foi desenvolvido, como a base teórica de suporte, porque os alunos não chegarão a uma solução aceitável ao problema caso não busquem lá, dos assuntos teóricos da química, alguma questão, digamos, que estruture aquilo que foi desenvolvido em laboratório. Então, essa é uma das 60 experimentações que estão lá no livro de capa branca que eu mostrei para vocês no começo. Muito bem. Então, eu já estou falando há bastante tempo, né? Eu já interrompi aqui a gravação, eu acho que interrompi a gravação, né? Eu acho que era isso. Era isso, gente. Espero não ter os cansado demasiadamente, mas tentei falar, acho que um seminário de uma hora e pouco, está bem adequado. Uhum. Muito bem, É André. Ótimo. bem interessante esse tema, né, professor? Como a gente já tinha comentado, acho que há umas 2 aulas atrás, acho bem interessante essa dinâmica pensada para experimentação, né? Que muitas vezes acabamos só nos roteirinhos, naquela receitinha de bolo, e só o resultado final importa. Como chegar lá não é o principal muitas vezes, né? Então, acho bem interessante essa ideia. Legal, Rodrigo, legal. E você sabe que a experimentação assim é uma metodologia, até porque é uma metodologia muito ampla, né? De argumentações muito amplas. Quando nós buscamos outras metodologias, hoje muito defendidas como metodologias ativas, né? Como resolução de problemas, como mapas conceituais, ensino pela pesquisa e outras, nós vamos precisamente ali encontrar quais são os autores de referência, né? A experimentação é impressionante como muita gente se atreve a escrever. Então, a gente já encontra dificuldade de pensar assim, ó, vamos desenvolver um modelo experimental, uma proposta experimental, à luz de tal referência. Isso não é fácil, não é corriqueiro. Até a gente até consegue encontrar alguns autores, assim, Jordan, Gagliase, que tem algum volume maior de materiais na experimentação. Mas isso, ainda assim, nós temos que interpretar. Nós temos lá que buscar, digamos ali, quais são as evidências que determinados autores apontam, porque normalmente se escreve sobre a experimentação de modo teórico, a partir das vantagens, benefícios, problemáticas, mas nós demoramos muito para perceber que não há na literatura uma proposta específica ao ensino experimental das ciências. Você tem ali propostas mais voltadas para as questões pedagógicas, os 3 momentos pedagógicos de Lizoikov, uma estrutura lá de Saviani, mas são questões assim aplicáveis, digamos, a várias metodologias. Então a gente tentou encontrar, estamos, na verdade, lapidando e encontrando esse nicho de mercado aí. Essa questão assim particular de, não, vamos trabalhar numa proposta experimental
e estruturar essa proposta experimental. Né? Então, essa é a grande, digamos assim, talvez o grande diferencial da IP. Parabéns pelos livros lá, André. Eu não sabia aí desses livros. Acho que eu não havia falado nas últimas vezes, né? Aham. Mas os livros são de 2018, já 2019, já tem um tempinho, né, no mercado. Eu não sabia. Esse primeiro ali, você disse que... Como é que é? Ele é vendido ou ele é disponível? Ele é vendido, Paulo, ele está na biblioteca aqui. Logo que eu fiz o lançamento dos livros, eu fiz o lançamento dos livros aqui no campus aqui na Caçapava, né? Aí Ah, eu doei para a biblioteca uns volumes, né? Mas hoje eles são vendidos. Você ah, buscar os livros na Meiso, na Amazon, né? Na Livraria Cultura, qualquer site, assim, você encontra facilmente tanto o livro físico como os e-books. uhum. Esse de capa branca aí são os exemplos de experimentações na química, né? Esse, digamos, é o livro mais... Esse eu uso bastante, assim, no laboratório aqui, uso bastante o livro, né? Esse livro, ele tá meio caro, assim, até porque ele é bastante ilustrado, né? É um livro que tem 300 e poucas páginas, assim, ele é um livro caro. A última vez que nós fomos olhar, ele estava ali com um frete em torno de R$ 80, R$ 90, assim. E o outro é bem mais acessível, né? O outro está na livraria da física, tá ali R$ 30, assim, 30 e poucos reais, bem mais acessível. O outro é a proposta. O outro, você o outro não está particular ao ensino da química. Então, eu já vi a IP sendo aplicada no ensino da matemática, no ensino da física, até com criatividade de outras áreas de conhecimento também. Né? Então, o outro livro, temos a proposta. Falamos sobre a teoria da mesa educativa, sobre a epistemologia de Thomas Kuhn, sobre a estrutura da IP, a proposta. E estamos aí atualizando, estamos aí aos poucos escrevendo um terceiro para tentar atualizar, porque a EP ela tem sido hoje objeto de muita pesquisa por nós, por outros pesquisadores. Não é raro eu colocar lá no Google atividade experimental problematizada e encontrar um trabalho que está sendo publicado em outra universidade, que a gente desconhece completamente, assim, ela está ganhando vida própria. É bem isso que a gente tinha intenção lá no começo. Então, ela tem aí, está sendo usado como produto de pesquisas, de dissertações, de teses, artigos. Tá? Inclusive, no nosso mestrado aqui, uma orientanda da Cadija também encontrou a IP e elaborou um trabalho a partir da IP, que convidou para a banca, a minha orientanda também. Então, tá ganhando visibilidade aí. Tem um número bom de artigos também. Como você falou, faltava esse tipo de trabalho aí, viu? Faltava mesmo. Com certeza. E vai contribuir, está contribuindo bastante. Mas tá ótimo. É um grande problema mesmo essa questão da experimentação. Até hoje nós temos ainda um modelo aquele tradicional, com os roteiros fechados, não tem discussão no final, faz lá a coleta de dados, faz os cálculos e deu. Já de muitos anos para cá, eu já estou separando um tempo no laboratório para justamente fazer essa discussão, reflexão, compartilhar os resultados entre as várias equipes. Acho que isso faz muita diferença. E o que não pode acontecer é que o planejamento vai levar em conta só 800 mil titulações e procedimentos, muitas vezes que já os alunos já conhecem, e depois chega no fim, não se discute o que interessa a respeito do fenômeno, você está estudando, resolveu a questão, o problema. Então, isso aí acontece ainda hoje, até nos laboratórios aqui da universidade, do ensino superior, também é assim. Né? E é muito importante essa questão de refletir depois a respeito dos resultados, ter o planejamento inicial, ter essa fundamentação. Não adianta a pessoa ir no laboratório sem ter a fundamentação. É a coisa mais comum. A pessoa chega lá e nem sabe o que vai fazer. Só seguir uma receita. Não dá, né?
Acho que isso aí é muito importante, muito importante. E você sabe, Paulo, que essa tua experiência é basicamente as sementes da IP, né? Conforme eu mencionei lá no começo, a partir desse fazer, dessas percepções, eu dei aula experimental num curso técnico em Química por muito tempo, né? Onde eu tinha uma carga horária muito alta de aulas experimentais, e eu repetia muito. Todo semestre eu tinha ali, eu tinha turmas novas e repetia aquelas experimentações. Então chegou um ponto assim que eu entendia precisamente quais eram os momentos mais importantes, mais significativos, os momentos que muitas vezes não levavam a reflexões importantes. Chegou o momento de repetir tanto aquelas experimentações que eu previa o que o aluno perguntaria. Ah, aqui o aluno vai perguntar isso. Naquele outro momento, o aluno vai chegar naquela dúvida, naquela dificuldade. Então, é justamente isso que você está colocando. Eu fui reestruturando a experimentação a partir daquilo que eu percebia como mais importante, como mais significativo. E anos depois eu comecei a escrever sobre isso. Nós começamos a escrever bom. Então, nós já temos, digamos, esse experimentar do processo. Né? Nós temos essa experiência do processo. Então, vamos agora teorizar a partir da experiência. Então, a EP, a gente pode defender que não é uma teoria, que a partir da teoria nós buscamos uma implementação. É o contrário, exatamente o contrário. Nós temos um fazer experimentado, e a partir desse fazer experimentado nós temos uma teorização. Mas é bem isso que você falou, eu fiz muito isso. Né? Você conduz a experimentação e você, ingenuamente, em algum momento da nossa carreira, nós ingenuamente acreditamos, ingenuamente aceitamos, talvez, que o próprio fazer vai desenvolver a aprendizagem. E isso não acontece. Né? Isso não acontece. Você vai manipular, muitas vezes, materiais, vai trabalhar horas no laboratório e não vai entender o que está fazendo. Tanto é que você entra numa aula. Isso não é incomum de você entrar num laboratório, a aula experimental está sendo conduzida e você pega um aluno pelo braço e vem cá, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo isso, isso e aquilo. Mas por que você está fazendo isso? Ah, não sei, porque está lá, porque está no roteiro, porque tá nesse processo. Mas e se você não fizesse desse modo? Se você não aquecesse aqui? Ao invés de aquecer, e se você adicionasse o segundo reagente antes de aquecer, o que aconteceria? Ah, não sei. Por quê? Porque não está claro o que está subsidiando aquele processo. Agora imagine para a educação básica, né? Nós usarmos esse modelo tecnicista que no ensino superior não funciona, imaginemos na educação básica, onde o aluno na educação básica não tem a menor noção, a menor base teórica que poderia, digamos assim, levantar a luz daquilo que está sendo feito. E aí, na educação básica, com certeza, usar essa experimentação é muito mais complicado do que no ensino superior até, né? Certamente. Sim, eu fiz algumas experimentações, né, que eu acho bem interessante levar a experimentação para a educação básica, que é algo que realmente não era para ser, mas sai da rotina deles, movimenta eles, desperta curiosidade nos alunos, né? Mas eu falo como estudante ainda, né? Que tive agora, há pouco tempo, ainda estava tendo práticas de laboratório, né? Experimentações no laboratório. E eu confesso que como é frustrante para o aluno, nesse momento pensando como aluno, quando a gente tem que chegar num resultado final, está escrito lá, tem que chegar naquele resultado final e você não consegue. E daí você acaba, por N motivos, falta de tempo, falta de algum empecilho no meio do caminho da experimentação, você não chega naquele resultado final. E é tão frustrante porque a gente pensa assim, pô, mas por que eu não cheguei nisso, né? E nunca a gente tenta pensar o que aconteceu para não chegar naquele valor final, né? Então, muitas vezes o não chegar no valor final é mais importante até do que chegar, na minha opinião, né? Porque teve N coisas que interferiram naquela experimentação. Isso acontecia muito na química quali, né? Na qualitativa,
que é vários experimentos, tu vai ver se tem os íons disso, íons daquilo. Então, é uma sequência de etapas. Só que muitas vezes você só tem que chegar lá e dizer, tá, tem na solução problema tem esse íon e esse íon. E simplesmente ficava nisso. Somente, é esse daqui, aquele ali, aquele ali. Ah, mas a gente não encontrou a concentração de tal íon. Ah, vocês erraram durante a etapa. Mas nunca pensamos assim, mas o que pode ter interferido para não ter encontrado aqueles íon, né? Então, esse pensar diferente na atividade que é o que me frustrou um tempo não pensar assim, e agora que eu estou, digamos assim, mais pensando como professor para os meus alunos, eu quero trabalhar de maneira diferente isso, para tentar não passar essa frustração que eu tinha, às vezes, né, durante a experimentação. É uma coisa que me fez refletir muito, sabe? E esse laboratório aí de química analítica qualitativa, a princípio ele deveria ser um laboratório em que você tem a oportunidade de fazer na prática vários tipos de reações possíveis de oxirredução, de complexação, e estudar essas reações, mas é que se o foco for só no resultado final de qual é o íon, você perde tudo isso, né? É muito rico esse laboratório, se for bem Mas acaba conduzido. sendo... É que entra N fatores, né? Como o tempo. Muitas vezes você tem um tempo limitado no laboratório para fazer várias sequências, que já está tudo cronometrado para dar certinho aquelas sequências, né? Mas nesse caso aí, seguindo ali o que o André coloca no estudo dele ali, o que seria, na prática, o interessante de fazer seria readaptar esses experimentos, simplificar para que sobre espaço, tempo, aliás, sobre tempo no final, para se fazer essa discussão, entender as reações que aconteceram. Isso aí seria o ideal. Exatamente. Mas não ficar com aquele monte, 1 milhão de reações. Faz uma quantidade menor, simplifica, para caber dentro de, sei lá, 3 horas a aula, Isso. uma coisa E a assim. própria, uma coisa que às vezes acontece naturalmente, eu acredito que é natural até, é que às vezes um grupo trabalhou de uma maneira, chegou num resultado, daí já o outro grupo conversando com eles já chega, vamos tentar assim, vamos, por que você conseguiu de tal maneira, por que não? Essa troca de informações é muito rica. E não pode deixar isolado cada mesa, cada ilha, né? Que a gente pensa, vamos deixar cada ilha isolada, cada um isolado ali e fazer naquele grupinho somente. Não, a troca de informações é muito importante. E às vezes a gente não é tão incentivado a ter essa troca, né? Não, porque vai copiar o outro. Não, a questão às vezes é trocar uma informação, uma ideia diferente, né? É etapa de socialização ali do André. Exato. E até essa questão que o Rodrigo levantou, né? Interessante, bem interessante isso, que ele já lança à luz assim, as questões epistemológicas, né? O aluno, em algum momento, chega para você e pergunta, professor, isso aqui não está certo, né? Isso está errado, né? O valor de pH deu 12. Está errado isso aqui, né, professor? Olha só esse tipo de pergunta, né? O valor de pH deu 12, está errado. Não tem como estar errado. Não tem, se você mediu o valor de pH e encontrou 12, está certo. É o valor que você encontrou. Ele é resultado de uma série de procedimentos que você fez. Então, aí que está. É a expectativa do professor, ou a expectativa do professor que reverbera lá na experimentação, né? Que está ali, digamos, como ponto fulcral do entendimento do aluno. Então, é isso aqui que eu tenho que chegar. Então, se o pH era para chegar em 6 e chegou em 12, bom, está completamente errado. Está completamente errado, mas está errado em relação a qual parâmetro? Está errado em relação àquilo que o professor faria, aquilo que o professor espera que se faça? Tá errado. Agora, não está errado em relação àquilo que foi feito. Então, vamos analisar aquilo que foi feito, aquilo que foi desenvolvido, para justificar a razão pela qual nós chegamos ao pH 12. Então, ele passa a não estar errado. E muitas vezes
o procedimento, aquilo que foi desenvolvido para resultar naquele pH, ele é mais rico do que aquilo que estava sendo esperado pelo professor. Então, aí que entra o ponto. Mas é tamanho, assim, digamos, essa restrição epistemológica que os alunos, muitas vezes, acostumaram culturalmente a chegar no laboratório, que qualquer coisa ali que fuja, que se distancie das expectativas, bom, já vão ter que refazer. Vamos ter que refazer. Então, aquilo não é sequer refletido, não é sequer argumentado. E até eu lembrei de algumas questões aqui, de muitas, até do seminário que o Paulo trouxe, de muitas questões que ocorreram em laboratório, ocorreram na pesquisa, que fugiram, que se distanciaram das expectativas, mas resultaram em uma descoberta, resultaram em uma teoria nova, por conta que as pessoas ali se debruçaram sobre refletir sobre aquilo que não era esperado. Então, isso não é incentivado. É impressionante que isso no laboratório não é incentivado. Se alguma coisa distancia-se daquilo que está sendo cogitado, a gente vai descartar. Pegamos, descartamos e refazemos. Mas por quê? Por que isso? Se muitas vezes aquilo que a gente está usando como produto assim, no nosso dia a dia, eles surgiram de um procedimento que não funcionou tal qual aquilo que se esperava. E, além de tudo, eu costumo colocar para os meus orientandos, meus alunos aqui, que os fins, quando você está desenvolvendo um processo de ensino no laboratório, o fim do processo, ele não é técnico, ele é a nível de aprendizagem. Então, você não está desenvolvendo um procedimento técnico, você está desenvolvendo condições de aprendizagem. Muito diferente de você estar conduzindo uma pesquisa. Você está conduzindo uma pesquisa, um projeto, tal. Ali você tem um outro norte para conduzir. Agora, você está desenvolvendo aulas onde o processo deve conduzir à aprendizagem. Então, o que é mais importante? Você chegar no produto ou você discutir o processo? Será que é o produto que vai desenvolver aprendizagens ou será que é o processo que está ocorrendo que vai favorecer ali para que se aprenda aquilo que está sendo desenvolvido? Mas é uma cultura, né? Muitas vezes a gente percebe que isso é uma cultura. O aluno aprende desse modo, ele vai ensinar desse modo e é muito difícil, assim, a gente muitas vezes leva-se muito tempo para começar a refletir acerca de uma prática que poderia ser melhorada. Tem muita coisa interessante que pode ser desenvolvida no laboratório para melhorar o raciocínio, desenvolver habilidades e tudo, né? Que como os alunos ficam e os professores ficam com essa mente travada e que tem que dar certo, ou deu certo ou não deu certo. E, acho que umas 2 semanas atrás eu fiz um experimento com os alunos fizeram um experimento no laboratório de físico-química que era para determinar a entalpia de decomposição do peróxido de hidrogênio. Aí fizeram o experimento e praticamente todas as turmas deram valores muito maiores do que o esperado. Na verdade, quando foi comparar com o valor esperado, deu basicamente o dobro. Todos deram o dobro do valor. Daí eles acharam, não, deu alguma coisa errada. Mas isso aí já é uma coisa interessante, né? Por que deu o dobro? Né? Será que como assim? 4 turmas deram o dobro? Isso não é possível que seja uma coincidência. Né? Então, eu pedi para eles levantarem várias hipóteses do por que deu o dobro do valor. Que tipo de erro ou de problema pode ter acontecido. Né? Então, uma hipótese mais plausível, provavelmente o técnico que preparou a solução de peróxido de hidrogênio deve ter cometido algum erro e colocou o dobro da concentração. Essa é uma hipótese. Pode ser outra coisa. Mas esse tipo de raciocínio prático, eles não exercitam. Tanto é que quando eu perguntei para eles o que poderia ser, eles não conseguiram imaginar, né? Pode ter acontecido. E isso é uma coisa que é o normal de acontecer na prática, no laboratório de pesquisa, de controle de qualidade. Acontece esse tipo de problema. Né? Então, esse tipo de raciocínio, por que não deu certo, também é muito importante. É muito importante.
E tem até uns alunos que, digamos assim, fraudam o resultado para dar certo. Infelizmente acontece isso, né? Que é um absurdo, né? Isso, por alguns pesquisadores também, né, Paulo? Sim, pesquisadores fabricam até, inclusive, resultados. E porque o normal de qualquer tipo de trabalho científico, não educacional, mas científico, o normal não é dar certo. O normal era dar errado. E aí o profissional pesquisador vai elaborar, vai reprojetar o experimento, tentar entender o porquê deu errado. Às vezes, esse deu errado vira o certo, ou seja, uma descoberta, como a gente viu lá naquela outra palestra que eu fiz, né? Então, muitos casos assim. Mas é isso. Certo, minha gente. Então, de minha parte, era isso, tá? Eu vou postar lá no Classroom, tá? Vou postar sinopse dos livros também, vou postar um materialzinho, selecionar um materialzinho, assim, algumas referências, e vou jogar lá, tá? Então, de repente, aí a gente vocês podem encontrar, assim, outros materiais, assim, de interesse, certo? Ótimo, André. Muito bom, então. Prazer estar aqui com vocês aí. Beleza, então. Na próxima Ok, por semana. minha parte tá ok, então. Eu vou Beleza. encerrar a gravação aqui.